o destaque, né? Então, a esse respeito é que ele se propõe a estudar, né? Essa parte desse parágrafo, fazendo esse enfoque sobre a loucura. Ele não está preocupado com essa loucura que a gente relaciona com aquele como é que fala? O surto psicótico, né? Em que uma pessoa que tem uma esquizofrenia grave, ou sei lá, tem algum problema, e que tem um surto psicótico grave, em que antigamente tinha que ser colocado na camisa de força, e eles davam assim, psicotrópicos fortíssimos, submetia a pessoa a torturas terríveis, né, para poder trazer cura para essa pessoa. Não é esse tipo de loucura, é a loucura do espírito. E a loucura do espírito não tem bromazepam, não tem Rivotril, não tem nenhum dos gadernal da vida, não tem nenhum dos psicotrópicos da vida que possa curar, né? Porque essa cura desse tipo de loucura, o tratamento para ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E quantos séculos são necessários para que a pessoa desperte, chega dessa situação? Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais ficar nesse círculo vicioso. Quantas encarnações? Eu questiono por mim, quantas encarnações, entre aspas, eu perdi porque eu não quis sair daquele círculo. Eu fiz um tratamento de apometria. Tem 2 anos, Euler, que eu fiz. Tem 2 anos, porque só que os centros estão fechados tem 1 ano, né, por causa do Covid. Eu fiz um tratamento de apometria seríssimo, porque eu estava com processos mediúnicos totalmente descontrolados, estava uma coisa muito grave, estava muito grave. E aí, quando eu fui me submeter ao tratamento, vários médiuns, né, que dão o suporte, eles incorporam, né, pela psicofonia e tal. E aí incorporou uma determinada entidade, e aí o médium clarividente começou a conversar com essa entidade e começou a narrar a história dela, o médium, não ela mesma, porque ela não queria falar. Ela não queria abrir a boca, não queria falar o nome dela, não queria falar quem ela era. Aí o médium começou a narrar. E na medida que o médium ia narrando a história, ela foi ficando agressiva. Foi ficando agressiva, muito agressiva. E aí o médium pegou e contou toda a história. Uma história assim: quando eu estou encarnada, ele está desencarnado e tenta me prejudicar. Me persegue, aquela coisa toda. Quando ele está encarnado, eu o persigo e aí repete tudo aquilo novamente. Sabe aquilo que os arturianos fazem na terça de quebra de contrato? É isso. Foi um trabalho árduo para quebrar esse vínculo. E são vínculos que somos nós que estabelecemos. Sabe? A maior vantagem de você ligar o seu não estou nem aí para nada, não é que você está alheio ao que está acontecendo. Não é que você desligou do mundo e agora só quer... Não é isso. Quando a gente introjeta que os valores que a gente precisa ressaltar,
que a gente precisa prestar importância, todas as outras coisas ficam em segundo plano. Todas as outras coisas. Uma técnica que o Hans me ensinou para identificar o que é importante para mim, o que realmente é importante para mim, é pensar o seguinte: imagine que você vai morrer daqui 1 hora. Daqui 1 hora, não é daqui um dia, daqui 1 hora. Como que você gostaria de estar nesses 60 minutos que te restam? Com quem? Onde? Fazendo o quê? Quando a gente faz esse exercício, você descobre o que é realmente importante na sua vida. As pessoas que você ama, que te amam, os familiares, os amigos, sabe? Às vezes, os lugares onde a gente gostaria de estar não são os lugares mais sofisticados. Não são os lugares das viagens que a gente sempre imaginou e que não chegou a fazer. São lugares muito simples, é a casa da gente. Porque nesse exercício que eu procuro fazer sempre, eu sempre quero estar na minha casa. Eu sempre quero estar na minha casa, rodeada dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus netos, das pessoas queridas. Então, aí, onde que estão os valores verdadeiros? Está nas propriedades? Está nos títulos? Estão nas coisas financeiras? Né? E outra coisa, aliás, faz parte do nosso estudo de domingo, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido, que é o estudo que eu vou fazer. A gente sempre acha... Hoje nós somos tão hipócritas que hoje a gente finge que não quer mal ao nosso adversário, né? A gente finge, porque a gente não quer pensar naquilo que a gente sente. Você não quer pensar. É aquela história assim, se acontecer algo de mal com aquela pessoa, você manifesta a sua compaixão. Ah, que coisa chata. Eu não desejo isso nem para ele. Mas, se acontecer uma coisa boa para ele, você fica louco da vida. Então, você não perdoou, né? E aí a gente fica nesse círculo vicioso, sem sair do lugar. Às vezes, você tem 4 reencarnações, 5 reencarnações para resolver um probleminha, como era a minha situação com aquele espírito. Numa vida ele foi meu escravo, na outra vida eu fui serva dele, e se repetindo padrões, e se repetindo histórias, e nós dois, sem querer sair daquilo. Até que eu, da minha parte, falei, não, eu não quero mais essa situação para mim. Aquilo que a gente estudou esse dia, eu me libertei. Eu me libertei, porque eu perdoei e me dispus a não querer mais nenhum tipo de coisa que pudesse, né, ofendê-lo, magoá-lo, feri-lo. Agora, se ele me perdoou, não, aí não é problema meu. Aí não é problema meu. O meu problema é perdoar. Porque quando nós perdoamos, nós nos aliviamos. A gente fica livre de uma bagagem pesada e desnecessária. Né? Então, lá na Bíblia, está escrito que aonde está o cadáver que se ajunta às águias. E quem é o cadáver, no caso? Né? Quem que é o cadáver? Senão aquele que alimenta o sentimento de antagonismo. Alimenta o sentimento de raiva, de ódio, de intriga. Por que
que tem que ser eu? Por que tudo eu? Por que tudo é comigo? Por que só eu que tenho que resolver? Né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que se a nossa carga de problemas é muito grande, parece intransponível, insolúvel, é porque a nossa carga de crimes, de erros, é na mesma proporção. Né? Então, antes da gente sair por aí afirmando que eu fiz a minha parte, o outro que não quer fazer a parte dele, olha, ninguém tem que se preocupar com o outro. Ninguém. O outro é só para você ajudar na medida do possível. Ninguém aqui tem que preocupar com o outro se o outro está se comportando corretamente, se o outro está agindo adequadamente, se o outro vai perdoar da mesma forma que você perdoou, se o outro está com vícios ou sem vícios. Ninguém tem que preocupar com isso. Sabe por quê que não tem que se preocupar com isso? Porque vocês não conseguem cuidar do próprio espírito de vocês. Vocês tomam banho todos os dias, deixam a água do chuveiro cair sobre o corpo de vocês, lavam o corpo de vocês, vocês tiram a sujidade, mas vocês continuam sujos. Por quê? Porque essa água deveria lavar a alma de vocês também. Levar para a terra toda aquela sujeira da alma. Faça uma revisão para vocês verem quanto de pensamento estagnado, que vira lodo, que vira pântano, que não está aí no fundo do coração de vocês. Olha, gente, aquele exercício que eu falei para vocês há uns dias atrás, do caderninho, isso é ótimo para materializar, porque vocês estão muito na superfície da consciência. Vocês precisam aprofundar com meditação, com tudo, escrever, materializar. Porque tem coisas de vocês lá da infância, tem traumas lá da infância, que estão escondidos a 7 chaves, porque vocês não querem pensar sobre aquilo, porque feriu muito vocês. Quantos não foram abusados aqui? Quantos? Agora, você tem que trazer isso para a superfície. Você não merecia ser abusado. Você não merecia aquela violência. Mas, em algum momento das suas vidas anteriores, paralelas, simultâneas, não importa o nome, em algum momento, você fez alguma coisa, alguma contravenção às leis divinas, em que você mesmo, e esse é o grande detalhe, é o próprio espírito que reivindica a benção de experimentar a mesma dor. Aquela lei mosaica. Aquela lei mosaica. Quem com ferro fere, pelo ferro será ferido. Então, por que eu não consigo resolver meus problemas financeiros? Porque eu não valorizei o dinheiro. Porque eu fui perdulário. Porque eu roubei. Porque eu privei outrem de ter o mínimo para poder satisfazer o meu luxo. Por que eu não consigo viver em paz com o meu companheiro ou com a minha companheira? Porque eu destruí muitos lares. Por que meu filho está envolvido em situações complicadas? Eu não consigo ajudá-lo, vive com péssimas companhias, vive com malfeitores.
Porque eu abandonei meus filhos em outros tempos. Eu os deixei à mercê da própria sorte. Então, se cada um de nós deseja saber onde que está, né, o nosso erro, basta analisar o tipo de situação em que cada um está. Agora, o grande problema nisso tudo é que a maioria das pessoas vê problemas onde simplesmente existem situações de crescimento, de aprendizado. Provas. As provas não são expiações. Nós já vimos isso aqui. As provas são avaliações da vida para te colocar num estágio melhor. Aí você desespera. A primeira prova séria que te vem, você se desespera. Você perde o controle, você se descabela, você agride o mundo inteiro porque o mundo está sendo cruel com você. Quando, na verdade, você está passando por uma prova. As provas têm dia para começar e tem hora para acabar. Olha a sabedoria de Emmanuel aí, tudo passa. Eu entendo que os problemas são importantes, todos os problemas são importantes. Não é porque nós detemos uma visão holística, uma visão ampla, porque a visão de vocês ela é linear e vai até o próximo obstáculo. Experimentem para vocês. Você olha, sua visão vai até a parede. Mas nós que estamos um pouco mais acima, no pico da montanha, a gente consegue ter uma visão globalizada. E a gente sabe o que espera vocês mais à frente. Então, isso nos dá certa tranquilidade na orientação, na condução desse, como Jesus disse, né? Apacenta minhas ovelhas. Então, dá uma certa tranquilidade no apacentar essas ovelhas. Isso não significa, quando eu falo para vocês assim, você está com esse problema? Tá, tudo bem, vamos seguir em frente? Vamos para a próxima etapa? Então, fica parecendo que nós estamos sendo frios. E não é. Todo problema ele é importante no momento em que ele é levantado. Vocês entenderam o que eu falei? No momento em que ele é levantado. Então, todos vocês aqui estão com um determinado problema que está afligindo mais vocês. Agora, raciocinem comigo. Vocês vão ficar 24 horas focado nesse problema? E esquece todo o resto? Porque a vida não é só esse problema. A vida é todo o resto. Você precisa se alimentar, se vestir, você precisa se divertir, você precisa meditar, você precisa aprender, você precisa se relacionar, porque o homem é um ser relacional. Ele precisa se relacionar. Está me entendendo? Relacionar. E relacionar implica, muitas vezes, em você renunciar. Em você se colocar no lugar do outro. Se você tem um pouco mais de conhecimento, se você tem um pouco mais de inteligência, se você tem um pouco mais de sabedoria, implica em aceitar o outro da maneira como o outro é. Ignorante, cheio de defeitos, com suas características. Porque você só está olhando para o outro, você não está olhando para você. Porque você é perfeito, você não é ignorante, né? Você é inteligente, você é sábio.
Então, você não tem nada que se corrigir. O outro é que tem que se corrigir. Não é assim que nós pensamos? E não é assim. Você não vai mudar ninguém. Mude a si mesmo. Mude a si mesmo. Ajuste, né, a sua bússola. Está na hora de vocês ajustarem a bússola de vocês. Está na hora. Ó, nós estamos no limiar, nós estamos aí, né, no ápice da quarta revelação. Vocês são as testemunhas oculares dessa quarta revelação. E aí, vocês vão continuar com o pensamento fixo naquele que magoou vocês, vocês vão continuar com o pensamento fixo naquele que puxou o tapete de vocês, vocês vão continuar com o pensamento fixo naquele que prejudicou o projeto profissional de vocês, e aí vocês desencarnam, daqui 1 hora. E chega no plano etéreo, como disse Platão, no mundo das ideias. Qual é a colônia espiritual, o planeta, a cidade astral, o nome que vocês quiserem dar? Qual é a localização geográfica no tempo e no espaço que, pela lei de afinidade, você será atraído? Por quê? Você é atraído para um local onde prevalecem pensamentos similares aos seus. Você vai desencarnar com ideias fixas, monodeístas? Porque não são só os suicidas. Não são só os criminosos inveterados. É uma situação muito comum. O pensamento fixo. Você não se desliga daquilo, você vai ficar louco. Né? Então, essa questão dos corpos ovoides, que nós começamos a estudar, que não tem data para acabar, né? Como são os meus estudos, né? Elas são muito inerentes, a fonte delas é o fascínio. Leiam sobre a fascinação. Porque a fascinação é a forma mais sutil de obsessão. Nenhum fascinado admite que ele está sob obsessão. Nenhum fascinado. É ali que começa o monodeísmo. É ali que começa o monodeísmo. Né? Então, o pensamento fica tão fixo num determinado sentimento, geralmente negativo, porque quem aqui que tem monodeísmo em coisas boas? Me fala. Os coaching vivem tentando, mas não conseguem, não. Eles trocaram 6 por meia dúzia. É preciso ter cuidado. Uma coisa é você induzir o pensamento a um estágio elevado, de crenças positivas, né? Induzir a sua mente a transitar, né, por um estágio mental desejável. Outra coisa é você criar uma bolha, entrar dentro dessa bolha achando que só aquilo que existe, e aí 1 hora essa bolha fura e você cai lá embaixo, se despedaça e fica decepcionado com as suas crenças porque elas não corresponderam à verdade. Você esperava ter muitos pacientes no seu consultório, a partir do momento em que você praticasse as técnicas de coaching, e não teve. O que está errado aí? É você acreditar no coaching ou é você não ter agido corretamente? Então, o pensamento, ele está associado à atitude. E um pensamento negativo, invariavelmente, se associará a atitudes negativas. Então, o ser que desencarna,
O ser comum, o homem mediano, que desencarna e que tem dentro dele aquilo que eu dei um exemplo muito forte aqui, porque eu sei de situações aqui que as pessoas esqueceram que aconteceram com elas, de abuso, por exemplo, mas eu dei esse exemplo muito forte, por quê? Porque isso precisa aflorar para ser curado. Se você continuar escondendo aquilo que te fez mal, se você continuar ocultando de você mesmo aquilo que te feriu, como que você vai se curar? E você vai desencarnar com aquilo presente dentro de você. Porque não tem como mudar. Ele está lá vivo, ele é um pensamento fixo. Que, embora você tenha sepultado dentro de você, mas ele está vivo. Entende o que vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O perigo que é esse pensamento fixo. Então, o monodeísta, que pode ser qualquer um de vocês, ele chega no plano das ideias, ou na casa do meu pai tem muitas moradas, numa dessas moradas, mas ele vai chegar numa morada que esteja em conexão, em sintonia com as vibrações dele. Então, essa coisa do umbral que vocês falam aí, assim, umbral, 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 umbral é relativo, né? Existem vários tipos de umbral, como vocês chamam, né? Por que é relativo? Porque tem espíritos, vamos falar assim, para ficar a linguagem ficar bem mais fácil para vocês, que eles têm tudo para ir para a zona umbralina e não vão. São acolhidos por espíritos bondosos, são levados para cidades, planetas, colônias espirituais de luz, ali permanecem em regeneração e dali reencarnam para um estágio melhor. E tem outros espíritos bons como vocês, que desencarnam e são atraídos para isso que vocês chamam de zona umbralina. E por quê? Porque vocês trazem pensamentos fixos em determinada coisa, geralmente relacionada com sentimento negativo. Então, vamos lá, vamos pelo exemplo. Esse espírito desperta nesse novo mundo, toma consciência de que ele está vivo e imediatamente vem, porque aí ele não está mais naquele corpo denso. Se ele não está mais habitando um corpo denso, se ele está num estágio mais sutil, todos os seus sentimentos afloram. Todos os seus pensamentos vêm à tona, à superfície, porque ele não é mais um corpo denso. Então, ele se revela. Ele se revela. O que é a essência dele. Né? Então, quando ele começa a manifestar esses pensamentos fixos, e esses pensamentos vão se tornando cada vez mais intensos, porque ele não quer se desembaraçar daquilo, ele não consegue se desembaraçar daquilo, e eu vou falar por que ele não consegue, vocês vão entender. Né? Eles vão perdendo a sua forma. Eu vou falar porque eu vou me antecipar um pouco no nosso estudo de hoje. O espírito monodeísta, com ideia fixa em alguma coisa, ele geralmente encontra um dragão, um espírito, um alambaque, que vai induzir ele a continuar mantendo aquele pensamento fixo. Um espírito sendo obsidiado por outro espírito. Por quê?
por que que um espírito que nem tem conhecimento com ele, não foi parente dele, não foi nada, por que que ele está obsidiando o outro, induzindo ele a não sair daquele processo, daquela ideia fixa que ele está nutrindo? Por exemplo, vamos falar de um alcoólatra. Ele desencarnou, acabou, ele não tem bebida. Mas ele vai continuar naquela ideia fixa de beber, de beber, de beber, de alcoolismo, de beber. E por que ele está desencarnado e fala, poxa, eu agora mudou, eu não tenho mais condição de beber. Aí vem um obsessor e diz para o desencarnado, não, você pode beber sim. Você pode sim, você vai procurar pessoas que gostam de beber e vai beber junto com elas. E começa a induzir, começa a induzir, começa a induzir. E pronto, ele não sai mais daquela aura. Ele permanece. Ele vai permanecer ali indefinidamente. E aí, quando ele permanece naquele estágio indefinidamente, ele esquece dele. Ele esquece. O que eu falei agora mesmo? Que você tem mais coisas do que o pensamento fixo, que você tem que tomar banho, que você tem que se alimentar, que você tem que se relacionar. Não foi isso que eu falei? Ele se esquece da vida. Ele esquece de viver, porque ele está totalmente preso àquele pensamento. Então, o seu perispírito, ou o seu corpo aquoso, ou emocional, que é a mesma coisa, ele vai perdendo forma. Ele vai como que... Vocês já viram gelatina, geleia? Ele vai como que começando a escorrer. Os dedos perdem a forma de separação, se juntam, fica uma coisa só. Uma coisa só. Depois aquilo se junta com o braço se emenda com o tórax, se emenda, ele vai perdendo a forma gradativamente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um processo lento, doloroso para o espírito. E quanto mais doloroso é o processo, mais ele se fixa no pensamento como fuga. Porque ele acha, eu estou dando o exemplo do alcoolismo, então ele acha o seguinte, vou procurar alguém que beba, porque eu bebendo, essa dor vai passar. Porque essa dor da deformação dói no perispírito. Não é a dor que vocês relacionam como dor física, que a dor espiritual ela é pior do que a dor física, né? Então ele perde, ele esquece que ele é humano, ele perde a forma humana e ele vai se arredondando lentamente. Ele vai se arredondando dentro daquela única frequência que é aquele pensamento. E cada coisa está numa vibração. Isso é importante vocês entenderem. Então, vamos lá. A gente fala aqui de frequências, de vibrações. Na terça-feira, os arturianos trabalham com frequências sonoras, com vibrações sonoras. E eles trabalham com uma frequência sonora altíssima, que está acima de 428 Hz. E daí para cima. Tudo que está abaixo dessa frequência, na terça-feira, é dissipado. É como que... Sabe quando você era criança, uma criança bem malvada, que você jogava salzinho na pobre da lesma e ela ia se desintegrando? É assim que acontece. Vocês são lesmas. Esse pensamento negativo cria em torno de vocês uma gelatina gosmenta, escura, viscosa. Aí os arturianos entram com aquela frequência alta
e isso escorrega, derrete, literalmente derrete. Aí vocês terminam a terça limpinhos, chega na quarta, vocês sobe tudo de novo. E isso se torna um círculo vicioso, né? Então, olha aqui, observem aqui comigo essa figura, né? Observem isso aqui, ó, são os seus corpos. Você tem 7 corpos. Isso não significa que cada corpo está numa vida simultânea, não. O que está em cada vida simultânea é uma radiação da sua consciência. Eu juro para vocês que quando nós terminarmos esse estudo, vocês vão se entender, vocês vão se compreender como seres conscienciais que vocês são, porque vocês irradiam. Então, tem uma parte da sua consciência que está aqui presente e esta é a sua principal encarnação de todas agora. De todas, é essa agora. É porque daqui que você irradia para as outras. Lembra quando eu falei que você é seu pior obsessor? Vocês lembram disso? Que o processo de autoobsessão das suas personas que ficam buzinando na sua cabeça? Então, essa encarnação é a oportunidade que você tem de agir como espírito de luz de você. Você sendo seu próprio mentor nas outras existências. Você vai fazer uma besteira lá na outra existência, o seu eu, essa consciência atual, desperta, né, que está em processo de evolução, vai lá e intui você, né? Não faça isso, por causa disso, disso, disso. Por isso que essa é a mais importante, né? Então, olha aqui seus corpos. O seu corpo físico é o primeiro, é o menorzinho. Depois vem o seu corpo perispiritual, aquoso ou emocional. Vem o seu corpo astral, vem o seu corpo emocional, psíquico. E aí vai todos os seus corpos até chegar aonde? Ao seu corpo espiritual. Agora me responda, qualquer um de vocês, onde que está o corpo ovoide aqui? Onde que ele está aqui? Eleusa, você arrisca uma resposta? Ele está aqui, ó, no segundo corpo. No perispírito. Ele está aqui no perispírito. Porque esse primeiro corpo, ele se desfaz, vocês concordam? Ele devolve para a Terra o que é da Terra. Os átomos, os aminoácidos, tudo que pertence à natureza. Esse aqui é o perispírito. O perispírito tem essa forma, porque esse grande aqui, ó, esse grande aqui, ele desenhou uma forma para esses outros corpos. Vocês estão vendo esse símbolo aqui dentro? Aqui é o chakra, né? Que são os principais chakras. Vocês estão vendo esse símbolo aqui? Qual que é esse símbolo? O DNA. Tá certo? Quem tem o domínio do DNA é o seu eu superior, o seu espírito. Então, é ele que reflete, ou ele que irradia para os seus outros corpos a forma que ele quer. Então, ele irradiou a forma humanoide, terrena, porque essa é a forma humanoide da Terra. Podia ser um octopus aqui, do estilo polvo. Podia ser um íctio aqui, do estilo peixe. Podia ser uma forma leonina, do estilo dos leões, dos felinos, porque existem 1000 formas, né? Então, a forma humana terrena é essa aqui.
Esse senhorzinho aqui, ó, o perispírito, ele está com uma ideia fixa em alcoolismo. E ele esqueceu todo o resto. Ele esqueceu, inclusive, ele não se importa com mais nada. Ele não se importa com mais nada. Ele não se importa com os outros espíritos que foram importantes para ele, que ele ajudou e que o ajudaram. Ele não quer mais aprender, ele não quer crescer, ele não quer sair daquele círculo vicioso. Então, ele vai perdendo a forma. Ele vai perdendo a forma. Né? E aí, quando você me fala assim, ué, mas essa não era a melhor reencarnação dele? E foi nessa reencarnação que ele permitiu que acontecesse isso com ele? Não se esqueçam que vocês, somente vocês, e ninguém mais, nem Deus toma decisão por vocês, porque Ele deu a vocês o sagrado dom do livre-arbítrio. Esta é a melhor encarnação, mas você tem o livre-arbítrio, não de piorá-la, mas de estagná-la indefinidamente. Porque a situação de monodeísmo não significa um recrudescimento do espírito, significa estagnação do espírito por um período indefinido. Indefinido. Como eu sou muito polêmico aos olhos de muitos de vocês, eu poderia dar alguns exemplos, mas só para vocês entenderem. Por mais pessoas que tenham morrido sob a égide de Napoleão Bonaparte, nas guerras, nas campanhas, como César, como Alexandre o Grande, porque foram muitos crimes. Foram muitos crimes. Por que esse senhor está numa cidade evoluída, numa cidade de luz? Por que esse senhor não foi para a zona umbralina perseguido por todas as suas vítimas? O que diferencia esse senhor? Ah, mas foi porque ele teve títulos? Ele foi Alexandre o Grande? Ele foi César? Ele foi Napoleão Bonaparte? Não, eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem o seguinte: todos erram. A diferença está em reconhecer o erro e procurar fazer correto. Então, tem muita gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou até pegar um link com o estudo do próximo domingo, né? Se fosse um homem de bem, não teria morrido. Aí vocês não desejam mal para ninguém, mas você fala assim, por que não morrem esses bandidos? Por que morreu pai de família e não aquele bandido que vive fazendo mal para todo mundo aí? Né? Então, muita gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Né? Como se isso fosse ser a real justiça. Porque, às vezes, em vez dele estar fazendo a justiça, ele está cometendo outra injustiça. Né? E aí, ao tomar uma atitude dessa natureza, o que vai acontecer? Ele acaba ficando preso àquela situação. Aquela situação narrada pelo Camilo, né, no livro Memórias de um Suicida, em que ele fala que a situação de sair o sangue do ouvido era uma situação que não cessava. Mas por que não cessava? Porque ele ficou preso
naquele minuto fatídico. Ele ficou auto-hipnotizado, essa é a palavra, por aquela imagem, por aquela situação. E aí sim, essa situação vai se repetir infinitas vezes. Por quê? Porque se tornou um quadro como esse das telas grandes que vocês assistem, mas que a imagem paralisou. Não é sequencial, a imagem paralisou naquilo. E aí, quando isso acontece, passo a passo, vai começando as transformações no formato do perispírito, na morfologia do veículo espiritual. Né? Lembrem que o perispírito ele tem em si todos os órgãos psicossomáticos, né? Ele precisa ter, porque ele está em conexão com o corpo físico. Então, ele desencarna, mas ele mantém, né, esses órgãos psicossomáticos. E esses órgãos vão recrudescendo, vão se mumificando, vão encolhendo. Por quê? Por falta de função. Até que o todo perde a forma. Né? É interessante que fazer uma observação que todo espírito precisa de alimentar-se. Opa, falei um negócio esquisito. Todo ser espiritual, ele precisa se abastecer. Só que aqui, no caso de uma entidade biológica extrafísica, do que é essa alimentação? Do que ele se alimenta? De energias, não é verdade? Vocês já viram descrições no nosso lar, onde muitos se alimentam da energia do sol, da energia do amor, da energia do contato com um amigo, porque o amor abastece. Esses espíritos aqui, eles esquecem de se abastecer, de se alimentar. Então, geralmente, quando eles estão na forma completa, nessa forma aqui, eles são colocados ou são atraídos, geralmente são colocados por outros seres superiores a eles, ou são atraídos por aqueles que têm o mesmo tipo de frequência. Então, ele tem a ideia fixa no alcoolismo, ele é colocado no corpo de um encarnado que está viciado no alcoolismo e que tem um inimigo que não quer que ele deixe o vício, e aí é uma simbiose. Por que é uma simbiose? Porque ao mesmo tempo em que ele emite a ideia para que aquela pessoa não pare de beber, ao mesmo tempo ele se alimenta da energia daquela pessoa. Aí está a prática do vampirismo, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, logo na sequência. Porque ele suga, literalmente ele suga. Né? Então, acontece o atrofiamento até chegar, não é um círculo perfeito, não é a forma de um ovo perfeito, né? Mas é o total aniquilamento da forma humanoide e que vai chegar nessa forma aqui. Né? E aí sim começa o sofrimento para esse espírito. Aí sim começa a tortura para esse ser. Porque ele já não tem mais controle sobre ele. Ele já não tem mais controle sobre as suas ações. Então, ele fica à mercê de ser escravizado, manipulado, colocado aqui, colocado acolá. E como ele precisa de se alimentar dessas energias inferiores, ele precisa se abastecer, ele se deixa levar, desde que coloquem ele onde ele tenha o alimento,
Sabe o drogado, o viciado? Desde que ele tenha acesso à droga que o satisfaz, ele não é agressivo, ele não é perigoso, nem nada. Né? Então, André Luiz, lá no livro Domínios da Mediunidade, ele fala sobre esses corpos ovoides. Ele fala que a mente do desencarnado continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo. E vai criando paisagens inquietantes, né? Então, só um desejo prende a atenção desse espírito. Ele pode ter várias ideias fixas, mas ele vai selecionar uma, que é o que é mais, não digo importante, mas o que é mais forte para ele. Né? E o que vai acontecer? Ele vai criar uma couraça fluídica. Essa couraça fluídica, ela funciona como um cinto, um cinturão. E essa couraça fluídica, na figura anterior, dá para vocês entenderem. Isso aqui, ó. Isso aqui não é a aura. Ele cria uma couraça fluídica em torno dele, só que vocês estão vendo a cor dessa couraça? As cores da aura, ela se identifica por cores fortes. Por exemplo, o laranja, o azul, são cores que denotam o verde, que denotam saúde, que denota inteligência, que denota sabedoria, né? Olha a cor que essa couraça tem, né? Os tons de cinza até o preto. Então, ele vai criar para si essa couraça fluídica, e essa couraça como que vai apertando. Vocês estão entendendo? Como que vai apertando? É uma prisão. Então, ele se fecha nessa couraça do mundo exterior. Né? E aí, a única coisa que ele preocupa é em satisfazer aquela necessidade premente que ele tem de álcool, de sexo, de matar, de suicidar, de trair, de qualquer coisa. Né? Então, o corpo mental sem os seus atributos próprios, né, vai pegar, se fundir ao astral como se fosse um único corpo. E vira isso aqui. Então, lembra que era o corpo astral, né? Aqueles corpos mais superiores. Aí ele vai perdendo a forma, vai perdendo aquela couraça, vai envolvendo ele vai diminuindo, um processo de miniaturização que não é para renascer. Olha aqui a couraça em torno dele, olha aqui a couraça. Né? Olha aqui como que ele está aqui. Lembra que eu falei que ele perdia a forma dos dedos? Olha como que ele já está aqui. O pescoço já se emendou com o tronco, os braços estão começando o processo de se emendar, a perna. É isso aqui, ó. Né? Então, para entrar nesse processo de ovoidização, né, André Luiz diz que ele partiu do seguinte pensamento, né? Iremos definir de alguma sorte o corpo espiritual. É preciso considerar, antes de tudo, que o corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, mas o contrário. É o corpo físico que reflete o corpo espiritual, né? Então, ele retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então, é aquilo que eu falei lá no começo do estudo de hoje, daquelas formas. É o corpo perispiritual que define a forma que vai ter. E é o perispírito que é a forma do bolo, é o perispírito. Se você colocar na forma retangular, vai sair retangular. Se você colocar na forma redonda, vai sair redonda. Se você colocar na forma triangular, vai sair triangular.
O perispírito é um molde. Ele é o veículo de ligação do corpo astral, do corpo espiritual com o corpo físico. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, também de André Luiz, que André Luiz foi o maior estudioso desse tema, né? Ele deixa claro que tudo se concentra no corpo mental, que é a sede do pensamento. Esse corpo comanda tudo, tendo a formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa, plástica, amorfa. É o único corpo que não sofre lesões ou alterações. O corpo mental modela o corpo espiritual. Corpo mental ou corpo espiritual é a mesma coisa, tá? Modela o corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial. Lembra que ele é feito de matéria quintessenciada? Né? Sendo ele mutável, perecível, e se perdem, então, as informações e características do ser armazenadas no corpo mental. O corpo perispiritual modela o corpo físico. Este também sofre alterações e lesões de acordo com as suas atitudes e sentimentos. Então, o corpo físico e o corpo perispiritual, eles sofrem lesões, deformações, transformações, alterações. O único que não sofre nada é o corpo espiritual, mental, porque ele é a essência, né? Bom, continuando ainda com André Luiz, né? Aqui fala que a alma encarnada ou desencarnada está envolvida em um campo de irradiação. A aura pode ser fotografada pelo método Kirlian, né? Resultante de sinergias provenientes das células do corpo físico, das células do corpo perispiritual e do corpo mental, que constituem o halo magnético, a aura. Então, a célula de vocês tem uma usina de energia que se chama mitocôndria, né? Essa coisinha que é a mitocôndria, ela gera energia para toda a célula funcionar. Automaticamente, ao gerar energia, ela forma um campo magnético em torno dela. Estou falando de uma célula, uma única célula. Ela forma um campo magnético em torno dela. Agora, o seu corpo tem quantos trilhões de células? Então, seu corpo tem um campo elétrico de respeito. Haja visto que você, de vez em quando, toma alguns choques elétricos quando a estática, né, da atmosfera te provoca aí um atrito de corpos. Não é isso? Então, você tem um campo elétrico em torno de você. Aí, associa esse campo elétrico das suas células com a própria sinergia que vem das células do corpo perispiritual. Eu não acabei de falar para vocês que o corpo perispiritual tem todos os órgãos psicossomáticos, porque ele é o modelo, o molde para o corpo físico, né? E junta ainda, né, com a própria sinergia do corpo mental ou espiritual, forma a sua aura, né? Então, essa aura, ela, para vocês que são espíritos medianos, que são espíritos que estão numa transição ascensional, né? Vocês têm cores, que nós identificamos as cores do campo áurico de vocês e sabemos como que vocês estão naquele momento. Agora, as zonas inferiores, né, eles vão possuir um padrão de energia denso, negativo, primitivo.
Então, todos os seres que estão nesse estado de monodeísmo, de ovoidização, como que é a aura deles? É aquela figura que eu acabei de mostrar para vocês, toda cinza, né? Olha a cor que é. Você vai ver esse campo, né, energético em torno da pessoa e imediatamente você vai identificar que aquela pessoa é uma pessoa... olha aqui o campo áurico dela, a couraça fluídica. Imediatamente você sabe que você não está diante de um ser de confiança. Não é isso? Né? Então, a entidade desencarnada que está nesse processo, né, ela vai ser atraída para um ambiente que está de acordo com a sua vibração, com o seu campo energético. Então, se ela está fixada em ideias de vingança, qualquer coisa nesse sentido, ela vai para uma zona umbralina em que só tenham entidades que estão nesse mesmo diapasão de pensamentos, de sentimentos. Né? Agora, o problema que eu já falei para vocês dos piratas do plano espiritual, que são caçadores, né, de tesouros. E qual que é o tesouro para eles? Isso aqui, ó, corpovoides. Para eles vale peso de ouro. Quanto mais corpovoide um chefe, um alambaque, né, da zona inferior possuir, mais poder ele tem nas mãos. Simples assim. Né? Porque esses corpos ovoides representam escravização, vampirismo. Né? Então, é poder nas mãos deles. Aí André Luiz continua, que começa o processo de transformação do corpo, passando a sofrer assédio das suas próprias energias inferiores. Os órgãos vão atrofiando por longo tempo nessas esferas pesadíssimas. Foi aquilo que eu falei para vocês. Não é do dia para a noite. E é doloroso. É um processo doloroso. Muito doloroso. Às vezes, em alguns centros espíritas, comparecem espíritos que eles só choram. Eles nem conseguem falar. E falam, quando falam que estão sofrendo. Só isso. Né? Outra coisa que é importante dizer é que, muitas vezes, espíritos que estão muito ligados a esses enfermos espirituais que estão em processo de transformação, né, do corpo, eles, por misericórdia divina, têm permissão para interferir. Então, eles pegam aquele corpo ovoide e mandam para uma reencarnação compulsória, para uma mãe que tem que passar por um processo de expiação, né? E aí começa 200, 300 tentativas de parto, de gravidez, até que aquele espírito readquira a sua forma humana. Né? Isso é interessante. Eu vou pular, eu vou mostrar para vocês, a gente vai ver bem lá na frente, mas só para vocês verem uma situação de como que nasce para readquirir a nova forma. Isso aqui é o rosto de um bebê, tá? É o rosto de um bebê. Como se fosse um ciclope, né? Ele não... Olha, as orelhas saíram no lugar dos olhos, não tem boca, só tem um risco, né? Então, isso aqui é para quê? Né? É para o espírito que está passando isso aqui, ele está reaprendendo a readquirir a sua forma. É um processo longo, doloroso, né?
Então, nós já sabemos que é um processo lento e gradativo, né? Não obstante a vontade do próprio espírito, é muitas vezes influenciado por outras entidades interessadas em escravizar o novo parasita espiritual, porque é isso que ele se torna. Ele se torna um verme, ele se torna um vírus espiritual, uma bactéria espiritual, um parasita, né? Então, começa o processo, aqui está o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, e ele se torna isso aqui, ó. É isso aqui que é acoplado em vocês, implantado em vocês, é isso aqui, ó. Sabe o orai e vigiai? Né? Então, aqui está a figura maior para vocês visualizarem, né? Aqui a couraça fluídica, né? Couraça fluídica. Lembra que eu falei que ela vai apertando? Ela vai apertando, vai diminuindo, recrudescendo, e ele... Isso aqui ele não manda mais nele, ó. Aqui ele não manda nele mais. Ele não é dono mais dele. Né? Então, ele está, a partir desse ponto, no mundo que ele construiu para ele. Um único pensamento, uma única ideia, né? Um único sentimento. Ele se torna um parasita espiritual, que é outro tema que nós vamos estudar mais para frente, o parasitismo espiritual. Né? Então, tudo isso é resultado do seu próprio processo ideoplástico. Ele mesmo se transformou naquilo que ele é. E aí tem uma pergunta aí que está falando assim, por que, né, a Cat está perguntando por que os ovoides são presos a nós? Por monodeísmo, pelo magnetismo do pensamento? Os ovoides são presos a vocês, né, por causa da invigilância de vocês, da teimosia de vocês, da repetição de padrão de vocês. Essa questão de repetição de padrão é carniça para o urubu. Né? Então, é dessa forma que faz essa ligação. Agora, esses corpos ovoides, eles podem ter em vários tamanhos, tá? Em diferentes tamanhos. Pode ter corpos maiores, corpos menores, até ter corpos minúsculos. E eles serão... E a ideia que sai deles é a mesma, tá? A frequência é a mesma. Aquela frequência de pensamento é a mesma, independente do tamanho. Mas por que diferentes tamanhos? De acordo com a utilização dos dragões, das entidades do mal. Né? Então, às vezes, você é uma pessoa que frequenta o centro espírita, Cat. Se eles te acoplam um corpo ovoide maior, né? Os médiuns podem detectar e livrar você deles. Mas se eles te acoplam um parasita espiritual, ele não é localizado. Então, quando a gente fala da cura, do processo de autocura, que tem que começar dentro da pessoa, no orai e vigiai, na manutenção de pensamentos saudáveis, nas atitudes corretas. A gente não está falando isso para você ajudar o planeta Terra a ficar mais bonito. A gente está falando isso para você se proteger, para você se resguardar. Essa ilustração, ela vai de encontro às descrições de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui nós temos a presença de corpos ovoides maiores e que estão em diferentes partes do organismo do obsidiado. Gente, imagina o seguinte, antigamente para vocês, há 5 anos atrás, 10 anos atrás,
Para você ter segurança na sua rua, você contratava um guarda noturno, não era assim? Para você ter segurança na sua casa, na sua moradia, no seu supermercado, na sua loja, você contratava guardas, seguranças, né? Hoje, você não contrata mais guardas nem seguranças. Hoje, você instala câmeras de segurança. Não é isso? E, às vezes, se essas câmeras estão ligadas a uma central de segurança, a própria central faz o monitoramento dessas câmeras para você. Você não precisa ficar vigiando. Antigamente, o processo de obsessão, antigamente que eu falo, só para vocês entenderem, era muito corpo a corpo, ainda tem muito processo corpo a corpo. Claro que tem. Agora não está mais nesse diapasão, porque agora os pequenininhos já foram embora, só tem os grandões por aí, né? Então, o que eles fazem? Eles não vão perder tempo te acompanhando, não, minha amiga. Eles têm muita coisa para fazer, muita maldade para planejar, muita guerra para incentivar. Eles não têm tempo para perder com você, não. O que eles fazem? Eles colocam chips em você, colocam parasitas em você. E aí, eles colocam o parasita de acordo com a intenção que eles querem. Pronto, acabou, morreu o assunto. E quando esse parasita, por algum acaso, é descoberto, é tirado, né, como um carrapatinho que você achou e puxou, eles imediatamente têm essa informação. Porque o sistema deles acusa a desacoplagem daquele ovoide da pessoa que eles estão obsidiando. Né? Então, como agem os ovoides? Primeiro, suas ações, isso aqui baseado em André Luiz, que eu peço para ela sempre fontes que não tem muita... Como que fala? Não deixam dúvidas. Que não vai criar muita polêmica, né? Então, primeiro, como agem os ovoides? As suas ações se limitam a sugar a vitalidade de outros seres, de preferência encarnados, já que por si mesma não consegue metabolizar alimentos que o sustentam. Primeira coisa, né? Então, vocês veem que aqui tem um corpo ovoide sugando a energia de quê? É da garganta do indivíduo? Não, é do chakra laríngeo, né? E aí, nesse chakra aqui, o que ele pode estimular? A pessoa falar coisas agressivas, repetir padrões de agressividade oral, falar determinadas besteiras, determinadas asneiras, enfim, né? Ele está aqui influenciando. Aí, um corpo ovoide que possa estar aqui, ó, aqui nessa região, né, do plexo solar. O plexo solar está diretamente relacionado com o quê? Com as emoções, com os sentimentos, com o estômago, com o fígado, com a bilis, enfim, é isso que vai acontecer. Às vezes, a pessoa ela tem dezenas de corpos ovoides. Dezenas. Né, que estão todos agindo simultaneamente, cada um na sua praia, na sua ideia fixa. Às vezes tem um só. Né? Então, é muito interessante esse estudo, né, de como que agem os ovoides. Segundo, como que agem os ovoides? Em segundo lugar, além de sugar a vitalidade alheia, eles vão infundir na pessoa que estão hospedando a sua radiação nociva e degenerativa. Então, o que vai acontecer aqui? Um verdadeiro estado de mórbida hipnose, cuja ligação vai provocar a simbiose entre o corpo ovoide e entre o encarnado, a mente do encarnado, né, que é o hospedeiro.
Então, o hospedeiro ele vai perdendo a vontade própria também, da mesma maneira que o outro lá. E ele passa a ser um instrumento daquela consciência que está encerrada ali no ovoide. Ele se torna escravo do ovoide, perde a vontade. Ele só pensa numa determinada coisa. Né? Isso aqui é o tesouro de um desses dragões que coleciona. Né? Como que agem os ovoides? Número 3. No estágio mais adiantado desse parasitismo, o encarnado, além de instrumento, se torna propriedade do ovoide. Tal a simbiose entre eles. Esse encarnado desencarna, o que ele vai acontecer com ele? O mesmo processo. Só que aí ele vai estar acoplado no corpo ovoide. Aí você vai ver na clarividência 2 corpos ovoides grudadinhos um no outro. Às vezes 3 corpos ovoides, às vezes uma colônia de corpos ovoides. Vocês já viram um exame, eu não sei qual é o exame de vocês, mas que aponta uma colônia de bactérias que, porventura, está agindo, né, no organismo de vocês? Ela parece como um ponto, um feijão, como um feijão escuro. Só que dentro daquele feijão, que é uma colônia, existem milhares de bactérias, não é isso? A mesma coisa. Por quê? Porque esses corpos ovoides, e esses corpos ovoides são os mais apreciados pelos dragões, porque eles são tão fortes, o poder de persuasão deles é tão intenso, que vão desencarnado, os desencarnados vão se acoplando com eles e vira uma colônia com o mesmo padrão de vibração. Né? Então, eu vou parar por aqui, porque parece que tem algumas perguntas, mas nós vamos fazer só mais essa página do André Luiz, que é do livro Libertação. Né? Então, por que, agora respondendo novamente a sua pergunta, Cat, por que o corpo ovoide se imanta ao campo psicosférico das pessoas? Por quê? Simplesmente porque eles são atraídos por pensamentos, sentimentos e atitudes idênticas às suas. Agora, pensem comigo, gente. Quando eu falo para vocês, vigie o pensamento de vocês. Se está com pensamento ruim, vai ouvir uma boa música, vai fazer uma atividade, não sei o quê, não sei o quê. O que eu estou falando para vocês? Não permitam que vocês se tornem escravos de outras mentes. Não é isso? Né? Então, André Luiz descreve amplamente na sua obra, em toda a sua obra, ele sempre está fazendo alusão a essas formas esferoidais, né? Que algumas apresentam movimento, ficam movimentando em torno da aura da pessoa, outras não, elas ficam estáticas. Elas ficam estáticas em determinada parte do corpo, todas, porém, ligadas à aura dos seus hospedeiros, fazendo buraquinhos na aura. Todas elas. Né? Então, terminando esse estudo dessa noite, repetindo a frase do André Luiz, né? Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Né?